Olá, boa noite para todos. Hoje, excepcionalmente, nós faremos a aula do segundo básico ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela, uma das expositoras do Amor e Paz. Vamos preparando o nosso coração. Eu sei que muita gente não estava esperando que a aula fosse ao vivo, e a gente depois vai repicar para que as pessoas possam assistir a hora que elas tiverem mais à vontade, que tiverem tempo, tá bom? Vamos serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, pedindo aos mentores amigos que possam estar junto de nós, nos abençoando, proporcionando uma noite gostosa, onde a gente pode ter o aprendizado, onde nós podemos fortalecer a nossa existência, a nossa fé, com o conhecimento espiritual, que só enriquece o nosso espírito. Contamos com a equipe de Razim para poder estar junto de nós. Bom? A aula de hoje, gente, é a quinta aula, onde ele fala da lei da reprodução. A lei da reprodução, ela está contada dentro das leis naturais. As leis naturais, ela começou a primeira aula com a lei da adoração, né, onde é importante a gente saber adorar a Deus. Depois a do trabalho, que é a importância da utilidade, que Deus nos criou para sermos úteis. E agora ela vem com a lei da reprodução. Dentro desse contexto, né, lei da reprodução, falar sobre a sexualidade, obrigatoriedade da reprodução, parece até secar, chover molhado, né? Porque a reprodução é uma coisa tão automática, mas ela tem leis, ela tem regras, né? E o Pai coloca dentro das leis naturais exatamente para que a gente saiba o quanto ela é importante, o quanto ela precisa ter regras, o quanto ela precisa ter esclarecimento e o quanto nós podemos usar dessa lei da reprodução para a nossa própria evolução como seres humanos. O passo da reprodução, ela vem nos falar sobre o aprimoramento das raças. Se não houvesse a lei da reprodução, não haveria nem a reencarnação, tá? Por isso, dentro do contexto orgânico nosso, o Pai Criador, ele coloca uma energia diferenciada na parte sexual, para que a gente, através dessa necessidade do prazer, impulsionasse naturalmente, para que nós procurássemos saciar essas necessidades. Da mesma forma que nós temos o automatismo dos outros órgãos, mas nós temos uma energia diferenciada no sabor, para nos estimular também a nos alimentar. Por isso que a pessoa... Oi, Danilo, tudo bom? Para que você chegou agora, estamos falando da lei da reprodução. Então, na questão orgânica, o Pai coloca energias diferenciadas na parte reprodutora para que a gente possa ter essa procura, essa necessidade natural de nos reproduzirmos. Trazendo a reprodução, ela traz a reencarnação. Todos nós viemos através da lei da reprodução, através do ato sexual, através de uma gravidez que vai gerar uma nova vida. Então, todos nós passamos pelo crivo dessa energia diferenciada e da lei da reprodução. Senão, não haveria população no universo. Dentro disso também, o Pai nos coloca para aprimorarmos o corpo físico. Então, numa encarnação, a gente vem muito endurecido e através das evoluções, nós vamos aprimorando esse nosso corpo físico. Se olharmos desde o tempo dos primatas, nós tínhamos uma composição muito diferenciada, né?
É o queixo grandão, o cérebro pequeno, os braços mais longos. Então, através das sucessivas reencarnações, nós vamos apurando, nós vamos embelezando, nós vamos moldando essa nossa composição física de uma forma cada vez mais leve, né? Oi, tudo bom? Que bom que vocês estão por aí. Dentro da lei da reprodução, não existe pecado, né? Muita gente diz assim, a gente veio do pecado original, o ato sexual, onde Adão foi seduzido pela cobra e aí a Eva mordeu a maçã. Gente, isso tudo é história, né? É alegoria. A lei da reprodução, ela é estipulada por Deus e abençoada por Deus. Ele não iria trazer a sua criação, que somos nós, através de um erro, através de um pecado, através de uma maldição, onde todos nós estivéssemos marcados por esse pecado. Isso vem num contexto onde alguns religiosos no passado precisavam usar essa posição para conter, frear um pouquinho o desregramento sexual. Por isso, foi colocando coisas para nos dar medo, para nos dar a impressão de ser errado, para pecado, feio, e nós criamos um grande tabu em volta da nossa sexualidade. Mas não, ela está dentro da lei natural, é uma posição natural, tranquila. Todos nós, homens e mulheres, animais, as plantas, eles necessitam dessa reprodução. Uns no sentido, já em outros reinos, tendo dois sexos, né? E outros como nós, homem, mulher, e fazemos assim essa polarização do planeta Terra. Então, nada de errado. Muito pelo contrário, o pai criador, num relacionamento equilibrado, um relacionamento onde existe o amor, há uma fusão de energia abençoada e protegida pelo plano espiritual, porque é uma troca de energia através do amor. Então, vamos tirar essa história de sujo, de pecado e de feio. Tá bom? Deus não iria criar nada diferente disso. Oi, Vera, tudo bom? Indo um pouquinho mais para frente dessa lei da reprodução, gente, ele traz aqui os obstáculos que a gente pode fazer à reprodução. É permitido que a gente controle quantos filhos nós vamos ter, porque se é só para reprodução, não, é também para a troca de energia, certo? Senão, nós teríamos isso de uma forma bem limitada. Vocês podem ver, tudo bom? Que bom que vocês estão por aí. Nesse ponto, se nós olharmos os animais para ter um controle maior, a fêmea ela entra no cio quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Tudo bom, Vera? Suzana, tudo joinha? Que bom, que ótimo. Que pensam por ele? Não entendi a pergunta, Suzana. Depois, se você puder repetir. Oi, Márcia, tudo joinha? Nessa condição dos animais, há um controle. A fêmea, ela entra no cio de 6 em 6 meses, né? Nesse período, eles convivem tranquilamente. Tranquilamente. A fêmea tranquila, tudo tranquilo. Quando vem o período da reprodução, eles são impulsionados a trazer a reprodução. E aonde que a fêmea entra no cio, 2 meses depois, ela tem os cachorrinhos, e aí 6 meses depois. Para nós humanos, como somos mais racionais, essas posições elas são totalmente diferentes. O instinto sexual, a vontade sexual, ela está conosco. O normal é ela despertar, depois da adolescência, tá? Mas hoje, pela posição social, pela mídia,
pela invigilância do amadurecimento forçado das crianças, elas estão despertando a sexualidade antes da hora. Mas seria o ideal que nós tivéssemos uma infância mesmo, e depois passaríamos a despertar a sexualidade lá para os seus 12 anos, juntando com a carga de hormônios que naturalmente vem pelo corpo físico, tá bom? Agora, o que ele fala de obstáculo à reprodução? Hoje, inclusive, a gente vê ainda muito tristemente pessoas fazendo laqueadura. Tem um filho, faz laqueadura com 28 anos. Tem pessoas que nem tiveram filhos, já fazem a vasectomia porque eu quero me divertir, eu não quero compromisso. Aí nós estamos usando da sexualidade de uma forma errada. Eu vejo às vezes casais que falam assim, eu tive uma menina, quando ela tiver lá os seus 12 anos e menstruar, eu já vou comprar o anticoncepcional para ela. Esse resultado, gente, desse pensamento de poder usar a sexualidade como se ela só tivesse como produto ruim uma gravidez ou uma enfermidade, ela faz o descontrole do que realmente seria o ato sexual. Então, duas pessoas se aproximam, elas se atraem, ela olha, alguma coisa bate diferente, elas querem estar junto, elas querem tocar, elas querem se abraçar e até elas chegam ao ato sexual. Hoje nós estamos vendo o ato sexual, depois de acordar não sabe nem quem é que está, como está, se engravidou não sabe quem é o pai. Isso justificaria lá atrás, quando nós éramos menos racionais. Agora nós precisamos usar da nossa inteligência, do nosso envolvimento sentimental e com responsabilidade, porque é uma lei que exige responsabilidade. A lei da reprodução existe uma responsabilidade que depois vai ser cobrado de nós também. O que você fez com essa energia, com essa lei que eu te coloquei? O que você fez dentro dela? Então, ter obstáculo por ter obstáculo simplesmente para poder me divertir sem responsabilidade é irresponsabilidade, tá bom? Então, ter esses obstáculos para poder não ter nenhum prejuízo físico e não constituir família é uma irresponsabilidade. Nós vamos, depois disso, ter sérios problemas sexuais. Aqui ele fala, gente, no sentido do casamento. O que seria o casamento? O casamento foi inventado pela Igreja Católica? O casamento é aquela posição quando Jesus disse assim: Oi, Carol, tudo jóia? Um homem, né? Isso Jesus falou lá atrás. Um homem sairá da sua casa, conhecerá uma mulher, né? Daqui a pouco a gente vai falar da poligamia, e fará uma só carne, tá? Jesus não disse assim: um homem sairá da sua casa, conhecerá 3 mulheres e levar lá para o fundo do quarto da mãe, né? Lá na casinha da mãe. Não, ele colocou isso. Por quê? Porque ele disse que haveria necessidade de um dia esse homem se atrair por uma mulher, constituir a sua família e formar um novo núcleo, saindo do núcleo mãe da família que ele tinha. Essa organização social é a evolução. Quando a gente tem simbolicamente a Adão e Eva, porque Adão e Eva foi simbólico, né? Na realidade, a Adão é uma raça adâmica e Eva é vida. Quando nós temos a simbologia de Adão e Eva, nós temos a simbologia da formação da família. Nesse contexto, é uma evolução da sociedade. Mas nesse contexto de evolução da sociedade, exige as responsabilidades, né? O casamento, nós não podemos fazer como, a gente vai ficar junto, se não der a gente separa. Não. O casamento, ele une duas pessoas que não se atropelam para chegar.
Tem os casamentos acidentais, mas vamos dizer dos casamentos que a gente programa, conheceu, namorou, casou, ou ficou junto, ou morou junto, sei lá. Nesse sentido, nós precisamos pensar assim, eu estou me comprometendo com alguém. E eu vou conhecer esse alguém a partir da hora que eu começar a morar com esse alguém. Não tem como eu conhecer essa pessoa antes de eu desfrutar 4 paredes com ela. Esse é o grande problema. Porque namorar 12 anos é fácil. É fácil. Conviver uma semana, a gente já tem dificuldade. Porque quanto mais independente nós somos, também somos mais egoístas. E começamos a ter dificuldade para lidar com a vida social do dia a dia. Quando nós namoramos, nós temos a parte de prazer, de sexual e tudo mais, brigamos, cada um vai para sua casa. Eu não sei se quando chegou lá ele quebrou a casa inteira, ele não sabe se quando eu cheguei em casa eu amaldiçoei tudo, não sabe. Mas quando nós nos casamos e brigamos, a gente continua na mesma casa. E as reações é que nós vamos descobrindo passo a passo de como é cada um. E o casamento, então, ele vem para fazer com que essas duas pessoas se tornem uma. Uma em quê? Uma em pensamento, uma em objetivo, uma em vontade. Ah, mas eu vou anular meu jeito? Não, gente. Eu brinco sempre assim. Eu quero uma casa. Aí meu marido fala, não, eu também quero. Eu quero uma moradia. Meu marido fala, eu também quero uma moradia. Ah, eu gostaria de ter um apartamento. Ele fala, mas eu já gostaria de uma casa. Nós vamos discutir por causa disso. Mas nós temos um só objetivo, ter uma moradia. Eu não posso ter uma pessoa que fala assim, eu jamais quero ter casa, eu quero ficar daqui, pulando dali, pulando dali. Aí já tem mais dificuldade. Por isso que a vida 2, o casamento, ela vai solidificando o quê? A nossa paciência, vai nos trazendo a ser mais maleáveis, mais tolerantes, cedermos nas coisas, raciocinarmos no que a gente pode acomodar ali e vai nos transformar numa pessoa melhor. E dar uma estabilidade para os filhos que tivermos. Dentro desse contexto do casamento, gente, a gente não pode esquecer que ele tem um contexto familiar. Familiar, formar uma família, né? Nesse formar uma família, eu vejo pessoas que falam assim, ai, a gente vai ter um filho. Ou então, ai, eu vou dar um filho para ele. Eu fico assim olhando, né? Vai dar um filho, nós vamos ter um filho. Você já pensou bem o que é ter um filho? Né? Tudo a gente precisa pensar. Quando a gente vai casar, em casa aqui eu brincava muito com os meus filhos assim. Ah, você quer casar? Quer. Você pode comprar um ovo? Ô mãe, claro que eu posso comprar um ovo. Ah, tá. Você sabe fritar um ovo? Sei. Você sabe limpar a sujeira do ovo? Sei. Então você pode casar. Porque se eu estiver pensando em me casar para alguém comprar o ovo para mim, não vai dar certo. Se eu precisar que alguém faça para mim o ovo, também não é casamento, não é companheirismo. E se eu precisar, então, que a pessoa limpe o que eu fiz, aí, que nem eu brinco, tá na roça, né, gente? Nós precisamos entender o que é que eu quero através desse relacionamento que eu estou vivenciando. E lembrando sempre, gente, que nós não conhecemos a pessoa que estamos vivendo. Esse namoro não é conhecimento. E todos os indícios que ele mostrar ou ela mostrar no tempo do namoro não vai mudar. Pode melhorar, se a pessoa quiser. Se alguém quiser casar com alguém dizendo que vai consertar aquela situação, tá totalmente enganado. Ninguém muda ninguém a partir da hora que a pessoa não quer ser mudada. Aquela pessoa mimadinha, aquela mulher toda... Depois eu ponho ela na linha. Não põe. Oi, Sara, tudo bem? Aquele rapaz que é mais brutão, que é mais não sei o quê, é machão, eu dou ordem, eu sou ciumento. Ah, depois eu dou um jeito dele. Não dá. Vai piorar.
Aquela pessoa que bebe, que a gente fala assim, ah, depois quando casar ele vai mudar. Não, ele bebe socialmente fora, em casa ele vai beber só fora e dentro. Por isso que a gente diz, o casamento ele tem que ter o período de namoro, para quê? Para que conheçamos aquela pessoa. E para que nós possamos, dentro da lei da reprodução, saber se realmente nós queremos fundir essa energia, se realmente nós queremos dar sequência a esse relacionamento que envolve corpo e alma, para que a gente possa realmente dar um passo ainda um pouco mais seguro. E mesmo assim vamos ter grandes surpresas, porque eu volto a dizer, a gente só conhece alguém quando desfruta das quatro paredes. Antigamente os avós diziam assim, quando comer 1 quilo de sal, você vai saber com quem você tá, né? Eu já reduzo um pouquinho para 4 paredes, a gente já fica mais fácil. Dentro disso, a posição dos filhos que eu estava falando agora há pouco. Eu não vou dar nada para ninguém. Nós vamos pensar, encaixa-se um filho dentro da nossa vida agora? Se a gente pensar muito, não tem, né? Mas se é um desejo nosso, e a família pede, né? Porque tem hora que a gente vive dois e cansa, falta alguma coisa. Esse alguma coisa é o chamado familiar. E aí nós optamos para ter os nossos filhos. E ter filhos requer responsabilidade. Principalmente nossa, né? Pessoal. Nós precisamos pensar assim, olha, eu sou uma pessoa que tem um namorado, que fiquei noiva, que hoje eu sou esposa e tenho um filho. Eu não posso esquecer que eu sou uma pessoa para pular para ter um filho, porque eu deixo um buraco no meio. Como é que eu fico como pessoa, como esposa, como profissional? Eu preciso não perder as essências do que eu sou e do que eu vim conquistando. E eu acrescento um filho na minha vida. E esse filho passa a ser minha responsabilidade e do meu companheiro para educar. Escola não educa, educar. Muita mãe, muito pai está vendo isso agora, que os filhos estão em casa. Então, educar requer tempo, paciência, estrutura, responsabilidade, tá? Para formarmos uma família. Mesmo que nós trabalhemos fora, a mulher é o zelador do seu lar. Ela que vai administrar o que vai se comer, o que vai se comprar, como vai se decorar, como vamos fazer a divisão das tarefas dentro de casa. Ela é administradora. Isso o Emmanuel que fala, gente, não sou eu. E o homem é o porto seguro de uma família, aonde ele tem que dar a sustentação, o equilíbrio para que a família se mantenha de uma forma segura, posição. Eu falo sempre, a mulher é a estaca mestra da casa e o homem é que fornece a terra sólida para que ela finque a estaca e a família se mantenha por muito, muito, muito tempo, tá bom? O celibato, gente, tem aulas depois que a gente vai falar mais sobre o casamento. O celibato é uma posição onde a pessoa abre mão da lei da reprodução. Então, eu não vou ter um relacionamento físico com ninguém. Eu vou neutralizar a minha sexualidade em prol da humanidade. Então, o celibato, ele só é válido quando eu abro mão de uma necessidade física, abro mão de formar uma família para poder estar livre para trabalhar para o próximo. Porque vocês veem assim, né? No meu caso, né? E outros tantos dirigentes e expositores. Nós temos uma família. Nós gostaríamos de estar no centro falando, trabalhando, indo ajudar a fazer samaritano e tal, mas nós temos família, nós temos marido, nós temos filho. Tem gente que fala assim, o centro fecha em feriado, o centro fecha no Natal. É lógico, gente, porque nós temos um compromisso familiar.
E dentro da lei do casamento, lei da reprodução, quando eu resolvo ter uma família, o meu primeiro compromisso é o familiar, né? O meu e o meu familiar. Porque são as pessoas que eu escolhi estar comigo e eu sou responsável por elas. Eu não posso ficar fazendo caridade fora e deixar dentro de casa pegar fogo. Tem muita gente que sai batendo de porta em porta, trabalhando dia e noite no centro espírita para não ir para dentro de casa, porque dentro de casa é desagradável, eu tenho que cumprir responsabilidades e eu, em nome da caridade, fico fora e deixo dentro. Por isso que ele diz, no celibato eu faço a opção, Irmã Dulce, né? Chico, Divaldo, e outros tantos que não tiveram família. Por quê? Porque a obra deles, no sentido familiar, é bem maior do que ter 4, 5 filhos. É bem maior do que tudo isso. É bem maior do que ter responsabilidade com lavar, passar, cozinhar, pôr a comida dentro de casa. A responsabilidade deles é com a humanidade. Então, a família, nesse ponto, ele abre mão para um bem maior. Eu não posso usar do celibato simplesmente para não ter uma família, não ter responsabilidade. Nós vimos, gente, que infelizmente a pedofilia dentro da igreja e dentro das igrejas, não são só a igreja católica, dentro dos templos religiosos, vou colocar todos, é uma coisa muito séria. Foi séria e é séria. Por quê? Porque essa pessoa que se diz, eu não vou usar da sexualidade, ela não usa publicamente, mas ela usa abusando dos seus servos que confiam nele, tá? Então, celibato é uma escolha de neutralizar a vida sexual, tá? Quando ele fala aqui em poligamia, é uma posição assim, lembrando sempre assim, gente, que nós como dirigentes, trabalhadores da casa espírita e outras religiões, né, como pastor e tudo, nós temos a nossa família. Fazemos o nosso trabalho dentro daquilo que a gente pode, né? Não somos um celibatário, nem um trabalhador pela humanidade, mas dá para conciliar a família e o trabalho. Em casos específicos, até nos ajuda muito, pela experiência que nós ganhamos familiar, para poder ouvir e aconselhar alguém que esteja passando pelo mesmo problema que nós já vivenciamos ou estamos vivenciando. Tá? Então, facilita também o nosso trabalho espiritual, como uma referência, o sistema familiar. Mas tem outros, como eu disse, Chico e Divaldo, que a obra precisa ser maior do que tudo isso. A poligamia, gente, é o direito de uma pessoa de ter mais do que um companheiro, uma companheira, né? Nesse ponto, voltamos lá em Jesus, né? Jesus disse, um homem sairá da sua casa, conhecerá uma mulher e formará uma só carne. Ele não disse para ela trazer 2, 3, 4, se ele pode sustentar 40. Aonde ele vai se fixar nessa troca de fusão de energias? Aonde? Nós vemos, através dos filmes, né, e livros da história, o ódio que existe entre essas mulheres. Primeiro porque elas não são convidadas para um casamento. Elas são compradas, elas são forçadas. Se não são compradas como escravas, elas são compradas pelo sacrifício à família. O sultão, ele vai, ele olha, ele gosta e ele quer. Ele pode pagar, ele quer. Ele pode sustentar, é lei do lugar, ele pode, tá? Só que essa pessoa, ela não teve aquela aproximação, ela não teve o despertar sentimental de querer estar com aquela pessoa, de sentir aquela energia que vem através dos órgãos sexuais e emocionais para querer estar com aquela pessoa. Mas, se ela não for, a família toda vai ser punida. Então, ela é obrigada a ir nesse casamento.
Que relacionamento tem isso? Na realidade, é um grande estupro consentido pela lei que rege essa situação. Existe também a poligamia nas pessoas que têm a opção de ter uma, duas, três amantes. A gente sabe disso, tá? Então não existe aí a posição da obrigatoriedade de ser uma coisa praticamente à força. Existe a necessidade de ter várias pessoas ao mesmo tempo. Então é um descontrole do órgão reprodutor, um descontrole da lei da reprodução, que precisa haver um ajuste. Nós não podemos deixar que a sexualidade atravesse a nossa razão. E como dizia minha mãe, um homem ou uma mulher que tiver mais do que um companheiro é, no mínimo, sem juízo, porque um só já dá muito trabalho. Eu tinha uma tia que ela dizia assim, tia, você vai se casar de novo? Ela ficou viúva, né? Ela fez assim, não vou me casar de novo. Mas tia, você é tão nova, você gosta tanto de dançar, disso aqui. Não, homem dá muito trabalho. E realmente, nós sabemos que quem é casado, né? Eu sou casada há 46 anos, vou fazer 47. A gente sabe que a vida dois não é fácil. Agora você vai pôr ainda uma, duas amantes no meio dessa história? A quem você vai ter? Quem é a sua família? Quem é o seu porto seguro? Quem é aquela pessoa que você escolheu para estar com você até a velhice? Quem é? Onde você vai fazer uma só carne ou uma só energia? Fica difícil, né? Fora que para esconder duas amantes não é fácil, né, gente? Então, a poligamia, ela, na nossa concepção cristã, ela não é aceita. E muita gente diz assim, Ângela, mas a carne é fraca. E eu volto a falar, como eu já falei em várias aulas, é o espírito que é vagabundo. Nós precisamos ter a razão na frente das emoções. Senão a gente vai viver distinto, né? Eu tenho vontade, eu pego a primeira que tiver e eu resolvo o meu problema. Não é assim. Emmanuel disse assim, passado a chama da paixão, há de se ficar a brasa e a chama do amor, né? Então, a gente é atraído pela paixão. A paixão, eu preciso ficar, eu quero ficar com ele, eu quero ficar com ela. Nós somos atraídos pela paixão. E a paixão, ela é o quê? Cega, surda e muda, né? Às vezes a gente faz bobagem por causa da bendita da paixão. Passado aquela chama eufórica, há de se ficar o amor. Se não ficar nada, não tem nada. E aí a gente tem vontade de fazer de novo, a procura dessa sensação de paz, de complemento que vem através dessa reprodução, dessa energia do nosso sistema reprodutor, que procura, na realidade, aquietar através dessa energia gostosa. E aí, o importante não vai ser quantidade de relacionamentos sexuais. Vai ser importante a qualidade dos relacionamentos sexuais, tá bom? Alguma pergunta até aqui, gente, para mim entrar na última parte? Ou todo mundo está muito resolvido sexualmente? No livro aqui, ele está dizendo assim, que o ser humano, para lidar com a vida sexual e a lei da reprodução, o pai nos coloca zerado sexualmente do 0 aos 7 anos, em condições naturais, se não tivermos comprometimento de utilizar sexualmente em vidas passadas. Então, nós vamos estar zerados do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14 anos, 12 anos, hoje já até com menos, nós vamos começando a abrir a nossa parte espiritual e abrindo também as nossas coisas do passado. E pode vir a nossa carga começando a despertar a sexualidade. Cabe aos pais regularem essa situação. Dos 14 aos 21, explode todas as sensações de paixão. A procura
juntamente com a sexualidade, tá? Dos 21, isso pelas regras que se faz, nós deveríamos canalizar a nossa energia para formação, faculdade, profissão e sexual. Então, já não é aquele foco só sexo, sexo, sexo que a gente vê nos adolescentes, né? Tudo gira em volta disso. Nós já teríamos que começar a controlar mais a nossa sexualidade para poder entrar no sentido progresso intelectual, pessoal, formação já do nosso futuro. E aí por diante, quando a gente chegasse nos 40 mais ou menos, nós teríamos o equilíbrio sexual, que é o que eu disse, qualidade, ser uma pessoa mais seletiva, mais equilibrada, sabendo o que quer, tá? E sucessivamente. A vida sexual, ela não tem fim, ela não tem idade. Ela não tem, olha, até aqui para. Não, nós continuamos tendo esse desejo sexual até a hora que nós quisermos. O homem, inclusive, pode até reproduzir até o fim da vida dele. A mulher não, mas pode. Mas não quer dizer que a nossa vida sexual acabou. Não. Cabelo branco, a idade, isso tudo não... Agora, a gente precisa novamente falar o equilíbrio. Eu não sei se vocês veem as estatísticas, o que existe de pessoas com AIDS e pessoas com sífilis nos 60, 70 anos, é uma coisa preocupante pela saúde, pela essa posição do descontrole e da falta de cuidado dos relacionamentos, que começaram a se abrir quando houve a explosão da terceira idade, que achou que podia sair fazendo tudo, porque agora o que eu fui reprimida, agora eu posso sair, e sem o critério de nos cuidarmos. Por quê? Porque existe ainda o desejo sexual a vida toda. O que é muito ruim é a pessoa querer inverter a situação. Eu estou com 70 anos e eu quero vivenciar os 15. Aí eu sou aquela vovozinha da balada, né? Com uma saia na coxa em cima, um decote que vem até a cintura, e aí quando vira é aquela corpinho de menina, né? Nas magrinhas, não é o meu caso, e a cara de maracujá de gaveta. E aí vai olhar e fala assim, vovozinha, vai jogar bingo, né? Passa rico, passa mico. Por quê? Porque a atividade sexual de um jovem é totalmente diferente da atividade sexual de uma pessoa de muita idade. O homem também, ou vice-versa. Muitas vezes o homem casa-se com uma pessoa extremamente mais jovem do que ele e os conflitos sexuais vão existir, tá? Quantas pessoas, conhecidas ou não, que tiveram um ataque fulminante numa relação sexual por causa dos remédios, dos viagras que se toma para manter uma sexualidade que já não havia necessidade se estivesse numa forma equilibrada de uma vida dois também equilibrada, tá bom? Eu espero ter me feito entender. Se tiver alguma dúvida, dá uma perguntada. Nesse posicionamento agora, nós vamos falar sobre o divórcio. Nós ainda vamos ter aulas sobre casamento, filho, casamentos acidentais, casamentos de reajuste. Nós vamos ter todas essas posições ainda. Hoje a gente está dando uma pincelada sobre tudo que envolve a lei da reprodução, tá bom? Nessa posição, o divórcio. O que é o divórcio? O espiritismo aceita o divórcio? É permitido fazer o divórcio ou a gente tem que levar um relacionamento ruim até o fim da vida? Não, gente. Toda parte de Jesus, ele nos convida a uma vida a dois. Então, nós chegamos a nos casar para poder desfrutar, aprender, ajudar e crescer juntos. Quando isso não acontece, a gente precisa começar a pensar. Tentamos e isso fica cada dia mais pesado.
A pessoa chega em casa, é discussão, discussão, os filhos ficam desesperados, com medo, é cadeira que voa, é palavrão que vai. Vamos pensar, isso seria uma família? Isso seria um casamento? Por que que nós deixamos chegar neste ponto? Egoísmo, ninguém quis ceder, tem conserto. Se a gente chegar à conclusão que a gente começa a desejar que essa pessoa não volte para casa, a gente começa a desejar até que ele desencarne ou ela desencarne, ou a gente começar a procurar as alegrias, não estou dizendo de amante, eu estou dizendo de alegrias fora de casa. Então, eu fico muito feliz fora de casa e eu fico muito infeliz dentro de casa. É a hora de repensar. Porque casamento, gente, não é para empurrar com a barriga. Não é para empurrar. Não é para empurrar e não é para puxar. Tá dando para entender? Tem hora que a gente tem que empurrar para ir, né? Então, vamos. E tem hora que a gente tem que puxar para ir. Até quando a gente aguenta isso? Casamento é dois para poder seguir em frente. Não é aquele que um anda na frente e outro anda atrás. Não é. E não é um que carrega o outro para poder andar junto. É junto, é paralelo. Começou a se endividar, começou a desejar que aquela pessoa não existisse na sua vida, para que você não se prejudique mais ainda. Porque levar um casamento até o fim de uma existência, para depois falar graças a Deus, né? Na hora a gente não fala, mas depois fala, né? Ai, morreu, foi uma pessoa tão difícil, mas agora eu já tô livre. Não vai adiantar, porque eu levei até o fim, mas eu não amei até o fim. Eu não tentei me reconciliar até o fim. Eu vou ter que renovar essa situação. Ah, vai ser meu marido de novo? Vai ser minha esposa de novo? Não, o que a gente sabe é que vai estar junto de novo. Pode ser um irmão, pode ser mãe e pai, mãe e filho. Nós vamos estar junto de novo. Então, eu vou tentar levar até onde eu não deseje o mal a ele. Assim, o mal não é assim o malzinho, não. É aquele que não suporto mais, não suporto mais. Aquela mulher que apanha todo dia. E ela tem que levar até o fim. A igreja diz que eu tenho que levar até o fim, que separação é pecado. Não, gente. Nós fomos criados para sermos felizes. E mesmo que o nosso casamento seja um casamento de resgate, onde nós precisamos nos encontrar para nos reajustar, nós vamos ter que procurar muita força para isso. Agora, quando essa força esgotou, é melhor parar. É melhor parar. A gente não pode, na primeira problema, falar, tô indo embora. E outra posição, falou que vai embora, vai embora. Não tem essa história, eu acho que eu vou embora. Se você continuar assim, eu vou embora. Olha, eu tô indo ficar uns dias não sei aonde. Não, vai embora, vai embora. Se você pensou em falar, seja responsável do que você fala, para não dar a desestabilidade para os seus filhos. Ah, ela vai embora, não vai embora. Ele vai embora, não vai embora. Ai, será que vamos ficar agora? Como nós vamos ficar? Daqui a pouco volta tudo ao normal. Não, a gente precisa ter responsabilidade no que a gente verbaliza. Chegou-se à conclusão de chegar a uma proposta de uma separação, pense bem, né? Se é isso realmente que está acontecendo, se você quer realmente isso, não existe mais nenhuma chance, aí chega uma separação. Tem casos que depois até de um tempo separado voltam e ficam juntos e são felizes para sempre. Tem outros casos onde entra inclusive o adultério, que é o vaso trincado. Conserta, remenda, tá lá, trinca. Conseguiu superar isso? Maravilha! Emmanuel diz que aquele que provoca um adultério, impõe o adultério ao seu parceiro, faz no seu parceiro um colapso na alma. E se essa pessoa que teve o colapso na alma conseguir superar isso, ela é como se ela tivesse abatido alguns processos kármicos dela
nessa encarnação, por ela ter perdoado essa situação. E ela pode viver feliz para sempre. Agora, eu aceito essa situação e a cada minuto eu jogo na cara da pessoa essa situação, que tipo de relacionamento eu vou ter dentro da minha casa? Não vai adiantar, gente. Vai ser sofrimento, 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 sofrimento. Oi, Leninha, tudo bom? Gostoso te ver aqui. Então, o Espiritismo, ele permite a separação. É legalizado a separação, porque, na realidade, o casamento de papel é uma questão da sociedade, é uma legalização social. Porque Jesus disse que ninguém vai separar o que Deus uniu. Então, quando nós já temos aquela afinidade com aquela pessoa, na realidade nós já estamos casados com ela. A legalização é o papel. O divórcio é a mesma coisa. É a legalização que nós estamos separados. Mas, na realidade, se nós já cortamos esse laço de compromisso ou pelo processo de poligamia, ou pelo processo de não afinidade, ou por agressividade, e agressividade, gente, não é só a palavra, não é só bater, é a palavra também, a coação de um sobre o outro, nós já estamos separados, mesmo que a gente não assinou o papel, já não existe aquele compromisso, já não existe a vontade de estar junto, né? A Maria Helena que entrou agora, gente, entrou bem no dia do casamento. Ontem ela fez 60 anos de casado. Olha que belezinha. E hoje a gente está falando de casamento e também de divórcio, que graças a Deus não é o caso, tá bom? Mas o divórcio é uma coisa que vem trazer a regulamentação dessa família, que hoje se divide e cada um toca sua existência. Mas não existe nada de errado para que a gente tenha tomado essa atitude onde não dá mais para ficar junto. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje, ela falava sobre a lei da reprodução, a necessidade da... Oi, Luiz, tudo bom? A necessidade da reprodução, a necessidade de ter o equilíbrio sexual, entender que nós precisamos ter o controle físico, não é o corpo que nos controla, é o nosso espírito que controla o nosso corpo. Não podemos criar obstáculos à reprodução simplesmente pelo prazer, precisamos ter as nossas regras. Lógico que planejar quantos filhos nós vamos ter, quanto nós podemos sustentar, quanto nós podemos educar e regularizar isso. Lembrar que a sexualidade não é só para a reprodução, também é a fusão de energia entre duas pessoas. Não tem nada de errado, nada de feio, não deveria ser um tabu, e a gente tem uma facilidade incrível, né, de falar dos órgãos sexuais. Eu tô com uma dor de cabeça hoje, tá incrível. Minha má digestão, né? Agora, quando a gente vai falar da parte sexual, a gente fala o baixinho, né? O baixinho. Ou a gente fala assim, você sabe, né? Tô com um mal-estar lá nas partes. A gente nem fala as partes, como se essas partes não fossem criadas pelo Pai. Faz parte da composição nossa física. E isso a gente ainda faz até hoje, com todos os tabus já que foram cortados e quebrados, nós ainda temos dificuldade de falar com os nossos filhos sobre sexo, sobre a hora da sexualidade, como controlar essa sexualidade. Nós temos vergonha de demonstrar a nossa afetividade. E tudo isso é porque a gente desconhece e foi feito um mundo à parte e um mundo pecaminoso a partir do sexo. E na realidade ele é abençoado por Deus porque é uma fusão de energias amorosas. Lógico que a gente está falando dentro de uma responsabilidade dentro da lei da reprodução. Falamos do celibato, que seria uma escolha para a humanidade. Falamos da poligamia, que seria, no mínimo, uma falta de juízo, né? Ou querer muito trabalho para si. E falamos sobre o divórcio e o casamento, tá bom? Alguma pergunta, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, não sei que horas são, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, a gente está no nosso horário, se tiver alguma pergunta ainda dá tempo. Fiquem à vontade, se tiver alguma coisa. Semana que vem a aula vai ser gravada pelo Amauri
e a gente espera que vocês tenham conseguido visualizar bem a sequência das aulas que a gente está dando. Lembrando que nós temos o Evangelho ao vivo nas terças-feiras, temos Evangelho gravado nos outros dias. Quarta-feira nós temos a aula gravada do primeiro mediúnico, ao vivo, e temos a aula do segundo, do primeiro básico também ao vivo na quinta-feira à noite, tá? A nossa casa continua recebendo as doações, tanto elas pelo sentido material para casa, quanto assistência social. Então, quem tiver mantimento, quem quiser doar as coisas, é só procurar uma de nós, da nossa casa, vocês sempre tem o telefone dos expositores, é só falar e alguém vai buscar enquanto a casa está nessa situação fechada, tá bom? Então, vamos encerrando, gente? Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento em Jesus, agradecendo, Pai, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre as Tuas leis, as leis que regem o universo, trazendo o equilíbrio a todos. Vamos pedindo a espiritualidade maior, através da equipe, que possa nesse momento retirar de nós todas as dores, preocupações, enfermidades, limpando assim o nosso corpo e o nosso espírito, para podermos receber um banho de luz das equipes espirituais de Maria, de Bezerra de Menezes, do nosso Jesus, Mestre Maior, que vai nos envolvendo de luz, de paz, de saúde, discernimento, nos cobrindo com o manto da nossa Mãe Maria de Nazaré, nos protegendo, nos abençoando a todos os instantes. Obrigado, equipe de Razim, por podermos estar reunidos em nome de Jesus mais uma vez na noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui e se Deus quiser logo logo a gente vai estar todo mundo junto, tá? Um beijo para todos. Tchau.